quadrados, com 23 blocos e 1.157 a senadora doutora Eudócia. Dando início a esta cerimônia, pede-se a todos e a todas que ocupem posição de respeito para a execução do hino nacional. Para dar as boas-vindas, fará uso da palavra o prefeito de Maceió, João Henrique Caldas. Alô, Maceió! Gostaria de desejar as boas... Especialmente ao presidente Lula, em nome da ministra Gleisi Hoffmann, em nome da senadora doutora Eudócia, desejar boas-vindas a todo o governo federal. Em nome delas, cumprimentar todas as mulheres maravilhosas que estão aqui no dia de hoje. E aí, presidente, dizer que as políticas públicas, que estão sendo alicerçadas
construídas e moldadas ao longo do tempo, ela tem um acerto muito grande quando coloca as mulheres como prioridade, sendo beneficiária dessas políticas públicas. Muitas mães que estão aqui moravam em áreas de vulnerabilidade e não sabiam como iam acordar no dia de amanhã. Então, vocês que vieram da comunidade, que estavam sem um lugar digno para morar, saibam que hoje é o dia que a esperança encontra o seu endereço. E isso só é possível porque nós não estamos só. Eu falei, presidente, no último pronunciamento no Parque da Lagoa, onde nós tínhamos 3.500 barracos de favela de lona, e que eu me orgulho de ter lá muitos amigos, assim como a Vanessa, que é uma líder da Sururu de Capote, e que lutou bravamente para superar aquele ciclo de violência e de pobreza. Hoje, aquela chaga exposta, aquela fratura exposta da nossa cidade ficou no passado, porque lá atrás, presidente, a gente prometeu a mudança e hoje nós estamos fazendo a mudança acontecer. E agora, presidente, na minha reeleição, com aproximadamente 84% dos votos da capital de todos os alagoanos, nos comprometemos de fazer ainda mais. E essa é uma prova maior que a gente está fazendo ainda mais. Já estamos entregando 6.670 habitações para quem mais precisa. E aí, presidente, na última oportunidade, me comprometi com o senhor que o Parque da Lagoa, que os conjuntos habitacionais, nós iríamos prover essas famílias de acesso universal às creches, a vaga nas escolas e que pudéssemos ter uma saúde de qualidade. E eu reafirmo, senhor, os Gigantinhos, que é um projeto que leva a creche para a comunidade, para a população periférica que mais precisa, creche em tempo integral, com 6 refeições, com salas climatizadas, para cuidar do futuro das novas gerações da nossa cidade e para que essas mães, presidente, possam ter um local para poder se capacitarem, para estudar, para andar com as próprias pernas. Aqui a gente tem o Banco da Mulher Empreendedora, um benefício, um projeto social para as mães das comunidades que querem empreender, poderem andar com as próprias pernas. E aí, presidente, nós já estamos chegando, tínhamos um restaurante popular, já estamos chegando a quase 10 milhões de refeições entregues para quem mais precisa. Nós hoje já temos 11 unidades de restaurantes populares. É o Brota na Grota, é o Saúde da Gente, a Maternidade de Maceió, o Hospital da Cidade, todos os programas que não existiam antes. É o Geladão, é o Domingo é Livre, é a passagem mais barata do Brasil de ônibus. Tudo isso para levar dignidade para quem mais precisa. E, presidente, eu queria fazer um agradecimento pelo envio de todos os recursos do PAC, que o senhor já conseguiu enviar para Maceió. Estamos iniciando obras importantes na área educacional, na área de saúde pública. Nós conseguimos habilitar muitos dos serviços, ministro Padilha, do Hospital da Cidade. Então, portanto, um hospital que me custa 12 milhões de reais por mês, a metade já está sendo custeado em parceria com o governo federal, hospital 100% pelo SUS, que era o melhor hospital privado do nosso estado particular e hoje o povo tem acesso. Então, presidente, a sua parceria tem sido fundamental e muito importante para que a gente dê continuidade a uma série de avanços e de sonhos que nós temos para a nossa cidade. E o senhor que tem o DNA no social, assim como a Caixa Econômica Federal, aqui cumprimentando o nosso presidente Carlos Vieira, o nosso ministro Jader Filho,
todas essas políticas estruturantes de habitação só é possível porque nós temos o olhar sensível do governo federal. E o presidente Lula poderia ter escolhido qualquer capital, qualquer cidade dos 5.570 municípios do nosso país. Mas ele escolheu a capital de todos os alagoanos para comemorarmos juntos a assinatura das 2 milhões de habitações que nós vamos entregar pelo Brasil. E ele me contava que vai chegar esse ano a 3 milhões de contratações, de novas moradias para levar dignidade a quem mais precisa. Não tenha dúvidas, presidente, que o povo saberá reconhecer todos os seus esforços. E como eu falei da última vez, a política tem que ter menos apontar os dedos e mais estender as mãos. E isso é o que eu estou fazendo com o senhor hoje. É um pacto social, um pacto por Maceió, um pacto por Alagoas e um pacto pelo povo do nosso Brasil. Presidente, que continuemos firmes e vibrantes. Muita força para o senhor. Conte aqui com Maceió para que a gente possa fazer institucionalmente todos os projetos que tiver no coração e na mente do senhor para levar mais saúde, mais educação, mais infraestrutura para quem mais precisa. Muito obrigado ao povo da minha querida Alagoas. Vamos em frente! Fará uso da palavra o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos. Bom dia a todas, a todos. Bom dia, presidente Lula, governador Paulo Dantas, prefeito JHC, ministro Renan, em nome do ministro Jader, a todos os nossos companheiros de governo do Brasil. Presidente, esse povo sabe que o que o Lula traz quando governa o Brasil se resume a uma palavra: esperança. Porque o que nós estamos entregando aqui hoje, nesses 1000 apartamentos do Minha Casa Minha Vida, é sonho, é esperança. Que vocês aqui sabem melhor que ninguém, de gente que estava pagando aluguel sem poder pagar, às vezes escolhendo entre pagar aluguel e botar comida na mesa, de gente que dormia com o olho aberto, outro fechado durante a noite, com medo da água entrar em área de risco, e que hoje vai ter dignidade, vai ter a sua chave na mão, vai ter a sua esperança viva. Isso tem um nome, se chama Luiz Inácio Lula da Silva. Vocês sabem por quê? Porque quando teve um governo anterior nesse país, vocês sabem quantas casas do Minha Casa Minha Vida para o povo eles entregaram? Nenhuma! Nenhuma! Deixaram, foi obra parada. E agora, com o presidente Lula voltando, a promessa dele, não foi isso, Jada? Foi que seriam 2 milhões de casas em 4 anos. Hoje aqui, nós estamos completando em 3 anos 2 milhões de casas, e vão ser 3 milhões até o fim desse governo do Lula. Isso é compromisso com o povo. E eu quero encerrar dizendo uma coisa: vocês, e no olho de vocês está a satisfação e o reconhecimento. Aqui nós estamos fazendo entrega e trabalhando. Enquanto tem gente
que recebe salário com dinheiro público, caminhando em beira de estrada para defender anistia para golpista, o presidente Lula está aqui entregando casa para o povo de Alagoas e do Brasil. Essa é a diferença. Parabéns, Lula. Parabéns a esse povo de luta aqui de Maceió que vai realizar seu sonho hoje. Obrigado. Tem a palavra agora o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Bom dia, Maceió! Bom dia, Alagoas! Querido presidente Lula, não sei se o senhor viu ali, tem até o sósia do Lula de Alagoas ali, ó. Veio com o mesmo chapéu e a camisa do senhor ali, ó, presidente. Olhei ali, até estranhei. Querido governador Paulo Dantas, em nome do ministro Renan, saudar todos os ministros. Querida ministra Gleice e senador Eudócio, em nome dela, saudar todas as mulheres, em especial as profissionais de saúde, as agentes comunitárias de saúde, os profissionais das equipes de saúde da família. Estamos aqui, presidente, no dia de hoje, como já disse aqui o prefeito JHC de Maceió, mostrando mais uma vez uma parceria construída pelo senhor. Quando o senhor volta a presidir esse país, acabou com aquela história de presidente da República não fazer ação na área da saúde se o prefeito ou se o governador não for seu aliado. E no dia de hoje, presidente, nós estamos dando mais um passo para uma grande transformação na saúde, liderada por aquele que é o maior presidente da história desse país, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Fizemos a entrega aqui de duas ações que fazem parte do programa Agora Tem Especialistas, do presidente Lula, e do novo PAC, que é do presidente Lula e coordenado pelo ministro Rui Costa. A primeira ação é uma ação simbólica e muito forte. Durante muitos anos na história da saúde pública brasileira, existia uma área que nunca teve atendimento no SUS, que é o atendimento para a saúde bucal. Durante muitos anos, com muita luta, o SUS foi construindo e se fortalecendo nos programas de vacinação, até no programa de transplante, do atendimento da unidade básica de saúde, da equipe de saúde da família, dos grandes agentes comunitários de saúde, são nossos grandes heróis da saúde, até o atendimento mais complexo, que é dentro de uma UTI, dentro de um hospital, na parceria que fazemos aqui, por exemplo, com o Hospital da Cidade, que disse aqui o prefeito. Mas tinha uma área que era escondida dentro da saúde pública, que era a parte da saúde bucal. Até o presidente Lula assumir o governo, como primeiro governo, como presidente da República em 2003, não existia um programa no Ministério da Saúde que ajudasse os municípios, os estados, a começar a cuidar da saúde bucal. O senhor veio, e não é à toa que foi o senhor que criou pela primeira vez o programa de saúde bucal, o Brasil Sorridente, porque o senhor sentiu na pele aquilo que o povo brasileiro sente e já sentiu e continua sentindo, que é quando tem uma dor de dente, que quando precisa arrancar um dente, que quando tem uma cárie, quando precisa fazer um canal, quando a criança precisa fazer um cuidado para o aparelho dentário, quando o trabalhador e trabalhadora, na negociação ali do seu plano de saúde, precisava de um cuidado de saúde bucal. Durante muitos anos não teve um programa nesse país que cuidava da saúde bucal. O senhor ganhou as eleições lá em 2002, assumiu como presidente da República em 2003,
e criou o programa Brasil Sorridente, que passou a ter dentista, técnico de higiene dental, centro especializado odontológico, cuidado da obturação até o aparelho, até o implante em todo o país. E hoje nós temos orgulho de dizer que o Brasil tem o maior programa público de saúde bucal do mundo. Não existe nenhum país do mundo que tem mais de 30 mil equipes espalhadas nesse país. Mas o senhor, pela sua sensibilidade, percebeu uma outra coisa. Foi um grande avanço a gente começar a ter o gabinete odontológico, a cadeira de dentista, a clínica odontológica nas unidades básicas de saúde, o centro especializado. Mas ainda é muito difícil para o povo sair de casa e ir até o centro especializado ou até a unidade básica de saúde. Sobretudo quem mora na área rural, sobretudo quem mora na periferia das grandes cidades. Então o senhor ainda no seu segundo governo criou uma outra coisa, que era a gente começar a ter as clínicas odontológicas móveis, os odontomóveis, e o senhor distribuiu por esse país as primeiras clínicas odontológicas móveis, que depois a presidenta Dilma deu continuidade. Infelizmente, todo mundo sabe aqui o que aconteceu nesse país. Todo mundo sabe que nós assumimos, teve aqui nesse país um presidente da República que sequer vacina quis dar para o povo brasileiro, que sequer oxigênio quis garantir durante a pandemia. Querido Renan, você era governador desse estado. Você sabe que durante o seu governo do estado, durante a pandemia, você não teve um apoio sequer de quem presidia a República desse país para cuidar do povo de Alagoas, no momento mais difícil da área da saúde. E graças a você, graças ao Rui Costa, que era governador da Bahia, graças ao consórcio do Nordeste, a gente conseguiu reduzir o tamanho da tragédia que aquele presidente da República vinha construindo. E esse que não queria dar nem vacina, muito menos quis expandir a saúde bucal para o nosso povo. Durante todo o governo dele, não foi comprada sequer uma unidade móvel de saúde bucal para ser distribuída pelo povo brasileiro. E durante todo o governo dele, nenhuma unidade do SAMU foi comprada para distribuir para os municípios. Graças a Deus e graças também ao povo alagoano, o presidente Lula ganhou as eleições de 2023 e voltou a governar esse país. Quando o senhor entrou na presidência da República em 2023, presidente, tinham no país espalhadas 100 unidades móveis do saúde bucal. O senhor, nesse governo, mandou o Ministério da Saúde comprar 800 novas unidades móveis de saúde bucal para distribuir nesse país. Nós vamos chegar no final desse ano, no final de 2026, com todas elas distribuídas. Nós já temos mais de 500 distribuídas. E esse ano nós vamos chegar ao total de 800. E a alegria da gente estar aqui hoje em Alagoas, entregando para 17 municípios do estado de Alagoas. Os prefeitos e a prefeita já receberam essa clínica móvel de saúde bucal, que não é para ficar parada, é para ir onde o povo está, é para ir nas escolas, nas igrejas, nos locais mais distantes, nos distritos rurais, onde está a população indígena, onde está o povo quilombola, na periferia das grandes cidades do estado da Alagoas, para fazer com que o povo de Alagoas possa sorrir com a boca cheia de dentes, com garantia e dignidade. E tem uma novidade: quem já teve que fazer aqui, ou conhece alguém da família que teve que fazer aqui um molde para botar a prótese, que o pessoal chama de dentadura, sabe que não é fácil. Você vai lá, faz o molde, o dentista bota um molde, a sua boca fica toda azul, você escova o dente e não consegue tirar aquilo no negócio direito. Aí faz o molde, demora 2 semanas para chegar a dentadura. Você chega lá, a dentadura está doendo, não está adaptada, aí tem que voltar para adaptar de novo. Mas tem uma tecnologia nova, gente. Tem uma coisa nova
que é uma caneta que o técnico e o dentista vai lá, escaneia como se fosse um scanner assim de impressora, faz a leitura sem botar mancha nenhuma, sem botar molde. Ali tem uma impressora 3D que imprime ali a partir da caneta o molde. Você faz o molde, em 4 horas no máximo está pronta. Quando nós mostramos isso para o presidente Lula no estado do Amapá, um dia que ele foi visitar, o presidente Lula determinou ao Ministério da Saúde, Padilha, compre essa impressora 3D para as nossas clínicas móveis, para a saúde bucal no nosso país. Então eu quero dizer ao povo de Alagoas, junto com a clínica móvel, junto com o odontomóvel, vai começar até agora também a impressora 3D para fazer a impressão da dentadura, da prótese, adaptar rápida aquilo para dar mais dignidade ao povo. Além das clínicas móveis, nós estamos fazendo uma outra entrega aqui, que são as ambulâncias do SAMU. Durante 6 anos antes do seu governo, o governo federal não comprou uma ambulância do SAMU sequer para repor a frota do SAMU aqui de Maceió, de Arapiraca, de Palmeiras dos Índios, das grandes cidades que tem a organização do SAMU. Todo mundo aqui sabe a importância do SAMU. O presidente Lula voltou a presidir esse país e determinou ao Ministério da Saúde, através do PAC, comprar quase 5.000 novas ambulâncias do SAMU. Nós já distribuímos 2.500 espalhadas pelo país. E esse ano vamos distribuir o conjunto das outras até chegar a 5.000. Entregamos hoje aqui 7 novas ambulâncias do SAMU, para onde tem SAMU aqui no estado de Alagoas, para a gente repor cada vez mais. Presidente Lula, eu quero fazer aqui um profundo agradecimento por tudo o que o senhor faz pela saúde desse país. O senhor é o presidente que defende a saúde. O senhor é o presidente que defende a vida. Eu, depois desse ato aqui, ainda vou, à tarde, junto com o governador, junto com o secretário estadual de saúde, habilitar, colocar mais recursos no Hospital do Coração Adib Jatene, que é uma grande revolução no cuidado cardiológico dos problemas cardiovasculares aqui de Maceió e para o estado de Alagoas. Como nós estamos fazendo a parceria com o prefeito JHC no hospital da cidade. O senhor tem um sonho e nos deu uma missão, que é mobilizar tudo o que a gente tem, da saúde pública e da saúde privada, para fazer com que as pessoas que estão esperando tanto tempo na fila do SUS, por uma cirurgia, por um exame, tenham um atendimento o mais rápido possível. E aqui eu quero fazer um agradecimento aos deputados federais, Lira, Daniel, Paulão, Luciano, a senadora Eudócia, a todo o Congresso Nacional, porque o senhor mandou para o Congresso Nacional a proposta do Agora Tem Especialistas, da medida provisória do Agora Tem Especialistas, e o Congresso Nacional aprovou. Nessa lei nova, tem uma ação que é revolucionária no SUS, que é fazer com que os hospitais privados, que não atendem a população do SUS, mas que têm dívida com o governo, ou que querem reduzir seus impostos, ele pode trocar a dívida e reduzir o imposto por mais cirurgia, por mais exames, mais consultas para o povo do SUS. E nós vamos assinar aqui a maior rede de planos de saúde aqui do estado de Alagoas. Vai assinar a adesão também aqui em Alagoas, junto na parceria do governo do estado com os prefeitos, para atender a população do SUS. Então, se alguém estiver esperando na fila e alguém da Secretaria Municipal, Secretaria Estadual ligar e falar: Dona Maria, a sua cirurgia vai acontecer nesse hospital privado, não se assuste não, não é trote, isso é Agora Tem Especialistas, é Lula que abre as portas dos hospitais privados para atender o povo brasileiro. Viva o SUS, viva o presidente Lula e viva Alagoas! Fará uso da palavra agora o ministro dos Transportes, Renan Filho.
Bom dia, Maceió! Olha, pessoal, hoje é um dia de festa muito grande aqui para receber o nosso presidente Lula. E eu queria abrir as minhas palavras nessa manhã dizendo assim, presidente, seja bem-vindo a Maceió e seja bem-vindo a Alagoas, presidente Lula. Presidente Lula, quando nós deixamos o governo, eles acabaram o programa Minha Casa Minha Vida. Criaram um programa chamado Casa Verde e Amarela. Ninguém nunca viu por aí uma Casa Verde e Amarela. Pararam tudo em Maceió e em Alagoas. E foi o senhor voltar à presidência da República para a gente voltar a entregar a casa popular ao povo mais pobre desse estado, presidente. Isso é muito importante, presidente, porque sabe quantas casas o Minha Casa Minha Vida já construiu em Alagoas? Mais de 200 mil casas populares para o povo desse estado ao longo da história. Uma vez, maceoenses e alagoanos aqui presentes, teve uma grande enchente em Alagoas. As famílias perderam casas, perderam tudo. Rio Largo, presidente, Murici, Branquinha, União dos Palmares, São José da Laje, todas essas cidades ficaram embaixo d'água. O senhor pegou um avião, saiu de Brasília, veio para cá, editou uma medida provisória, liberou R$1 bilhão para a construção de casas populares e essas cidades alagoanas foram reconstruídas e só ali, presidente, foram 50 mil casas. O ministro Padilha citou aqui a pandemia, mas alguns anos atrás houve uma outra enchente. Enquanto a gente estava aqui lutando pelo povo alagoano, tinha gente andando em outros estados de jet ski, tripudiando com um sofrimento alheio. A política hoje, ela divide. Tem gente que pensa mais a um lado, tem gente que pensa mais ao outro. Mas é inegável. O presidente desse país que mais fez na história, fez por quem mais precisa, que é um homem humano e que defende essa nação. Esse presidente é Luiz Inácio Lula da Silva e que hoje volta a entregar essas casas por aqui. Presidente, eu queria dar um abraço no prefeito de Maceió, JHC. Queria dar um abraço no nosso governador de Alagoas, Paulo Dantas, meu grande amigo. Eu queria saudar o ministro Jader Filho, lhe parabenizar, ministro Jader, por ter revitalizado o programa Minha Casa Minha Vida. Eu queria saudar o ministro Rui Costa, que está ali do lado do Jader e foi governador da Bahia por 8 anos junto comigo, que é um cara correto, um homem decente, um homem trabalhador, um homem que vem ajudando na Casa Civil o governo do presidente Lula. Seja bem-vindo a Alagoas, ministro Rui Costa, que é o coordenador do programa de aceleração do crescimento. Queria abraçar essa querida ministra Gleisi Hoffmann, guerreira. É com a Gleisi que muitas vezes na hora que pega fogo ela segura o batente. Não é todo homem frouxo que aguenta uma conversa dura com Gleisi Hoffmann, não. Seja bem-vinda, ministra. Seja bem-vinda a esse estado. A gente te admira muito. Tanto eu quanto o senador Renan Calheiros, meu pai, que não está aqui hoje, presidente, porque teve outro compromisso, mas pediu para que eu dissesse aqui ao senhor que o lugar de Renan em 26 é onde Renan sempre esteve, ao lado do presidente Lula. Então eu queria saudá-lo, presidente, parabéns, saudando o ministério. Queria dar um abraço especial, carinhoso, no ministro Padilha, ministro da Saúde. A saúde é uma coisa muito importante para o povo brasileiro. Quando eu fui presidente Lula, governador desse estado, quando eu fui governador desse estado, presidente Lula, eu enfrentei a pandemia como Padilha disse aqui.
recebendo caminhão de remédio que não servia para nada e recebendo nada para o que o povo precisava naquele momento. E aqui, presidente Lula, nós construímos o Hospital Regional do Norte de Alagoas, o Hospital Regional do Alto Sertão, o Hospital Regional da Mata, o Hospital da Mulher, o Hospital da Criança, o Hospital Metropolitano e esse Hospital do Coração que o ministro Padilha vai visitar hoje. Sabe quanto o ex-presidente da República mandou para financiar a saúde nesses hospitais? Zero! Mandou zero! Quando o Lula ganhou a eleição de novo, ele habilitou os hospitais e hoje cofinancia a saúde pública de Alagoas. Isso é governo, presidente. Ministro Guilherme Boulos, seja muito bem-vindo. Tens aqui um admirador, como lhe disse publicamente na sua sala esses dias. Queria dizer aqui, como lhe disse privadamente na sua sala esses dias no Ministério, queria dizer agora publicamente, seja bem-vindo ao governo, ao nosso governo, como diz o presidente. Seja bem-vindo ao nosso governo, porque a sua presença eleva a voz, eleva a força e eleva a presença do governo Lula por todas as partes do país. Senador Eudócia, um grande abraço. Vê-la aí. Senador Fernando Farias, também. Mas, meus amigos e minhas amigas, hoje é o dia de festa. O Brasil comemora 2 milhões de casas do Minha Casa Minha Vida contratadas. E eu entrei agora há pouco com o presidente na casa da Elisângela. Rapaz, eu queria que vocês tivessem tido a oportunidade de entrar na casa da Elisângela. Porque a Elisângela, ela tremia mais do que vara verde, como a gente diz por aqui, presidente. Desculpe. Entrei na casa da Rosemary, o presidente me corrige aqui. Obrigado, presidente. Entrei com o presidente Lula na casa da Rosemary e ela tremia quando abraçava o presidente, quando mostrava os móveis. Ela chorou ao dizer que ela era mãe especial, mãe atípica, tinha um filho autista e que agora ia ter um quarto decente para dormir, um banheiro bom para tomar banho e um local agradável para morar ao lado do filho dela. Presidente, esse é o programa Minha Casa Minha Vida. Esse é o novo Brasil, como disse o Padilha, e aí vou concluir. O Brasil que gera emprego, o Brasil que fortalece a agricultura, a indústria, o turismo, o Brasil que aumenta o salário mínimo de quem ganha salário mínimo, o Brasil que deixou de cobrar imposto de renda para quem ganha até 5 mil e botou a conta para o milionário pagar em cima. O Brasil, presidente Lula, que na hora em que os Estados Unidos implantou um programa tarifário que ninguém entende, enfrentou de cabeça erguida, venceu e dá exemplo para o mundo. É esse Brasil que o povo brasileiro quer até 2030 para afastar a nossa democracia do golpe, para afastar a nossa democracia daqueles que querem mandar sem ter o voto do povo. E quem tem condição de fazer isso e de levar isso adiante, mesmo que no nosso campo tenham grandes nomes na política espalhados por esse país, mas nesse momento só quem tem direito de defender, só quem tem condição de defender o Brasil progressista, só quem tem condição de defender o mais pobre, de enfrentar os fascistas é o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nós estamos juntos. Muito obrigado. Será exibido agora o vídeo do Ministério das Cidades sobre o programa Minha Casa Minha Vida. Aluguel, tchau, nunca mais. O programa
Minha Casa Minha Vida dá a liberdade para a pessoa ter o sonho da casa própria. É surreal. Eu não acreditava nessa possibilidade de um dia eu ter minha casa. Nesse momento foi muito bom e eu agradeço. Depois de 60 anos, agora eu vou morar na minha casa própria. Aqui eu quero juntar minha família, meus filhos, meus netos, os meus amigos e viver momentos felizes aqui, até o fim da minha vida. Eu estava dizendo, essa casa para mim veio assim num momento que eu mais precisava. Para tratar da entrega das unidades habitacionais dos residenciais Dr. Pedro Teixeira Duarte 1 e 2, Diana Simon Duarte e Parque da Lagoa, tem a palavra o ministro das Cidades, Jader Filho. Boa tarde, Maceió! Não, o povo alagoano é mais forte que isso. Boa tarde, Maceió! Agora sim, agora é o estilo alagoano. E nós vamos agora saudar o maior e melhor presidente da história desse país, Luiz Inácio Lula da Silva! Quero também aqui saudar o meu amigo, governador Paulo Dantas. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo carinho. Obrigado por toda a atenção que você sempre dispensou. Quero saudar também aqui a sua esposa, a Júlia, nossa primeira-dama. Saudar o prefeito de Maceió, JHC. Obrigado, Jota. Saudar aqui o meu querido amigo, e tem sido um grande professor, presidente Lula. Presidente, o senhor me deu muitos presentes, mas o senhor me deu um presente muito importante. O senhor sabe que eu vim da iniciativa privada e eu tive a oportunidade nos últimos 3 anos de ter convivido com o ministro Rui Costa, tem sido um grande professor e amigo. Eu quero que vocês tenham uma salva de palmas pelo que o Rui tem feito por esse país. Obrigado, Rui, pelo carinho, pela amizade. Saudar aqui ao ministro Alexandre Padilha, ao meu amigo e esse grande governador, e seguramente tem feito a transformação que as nossas estradas do Brasil, que estavam abandonadas, que estavam esquecidas, esse alagoano que tem orgulhado o Brasil, que é o nosso ex-governador e ministro Renan Filho. Saudar o ministro Guilherme Boulos, saudar a nossa ministra Gleisi Hoffmann, saudar aqui em nome da senadora Eudócia e do meu querido líder Isnaldo Bulhões. Aqui eu peço uma salva de palmas. Obrigado, meu líder. Saudar todos os nossos parlamentares, queridos amigos aqui. Saudar os beneficiários. Saudar aqui o presidente da Caixa, o Carlos Vieira. Obrigado, Carlos. E saudar aqui os beneficiários, a Esiane, a Jéssica, o Marcos Antônio e a Rosimeire. Presidente, senhoras e senhores, queridos amigos de Alagoas, hoje é um dia muito importante. Mas se nós falarmos somente do número de 2 milhões de casas contratadas, eu considero uma coisa importante. Mas mais importante do que isso, são 2 milhões de sonhos realizados, 2 milhões de famílias que agora podem dizer: eu tenho uma casa para poder dizer que é minha e criar a minha família. E dentro dessa casa, presidente, só cabe amor. Dentro dessa casa, junto com ela, vem dignidade, vem esperança, vem uma vida nova. E esse, presidente, que é o maior programa habitacional da história do Brasil. O presidente Lula estava me perguntando ainda há pouco, governador Paulo, já de quantas casas o Minha Casa Minha Vida já entregou? Senhoras e senhores, o programa foi criado em 2009.
E já são mais de 9 milhões de brasileiros e brasileiras, de famílias brasileiras que realizaram o sonho da casa própria. E isso graças a esse presidente que criou o maior e melhor programa habitacional da história do Brasil, que é o Minha Casa Minha Vida. Só que, presidente, esse programa precisava ser reconstruído. De 2009 para cá, muita coisa mudou. As necessidades das famílias, hoje, existem outras necessidades. Hoje existe, e eu vou aqui perguntar, quantos de vocês consideram aqui que o aluguel da casa de vocês é um aluguel caro e que vocês têm dificuldade de pagar? Levantem a mão aí quem tem um aluguel caro. Pois é, presidente, foi para isso que nós refizemos o Minha Casa Minha Vida. E aí, quando nós chegamos no início de 2023, nós montamos uma equipe qualificada, ouvimos governadores, ouvimos o setor privado, para que nós pudéssemos reconstruir o Minha Casa Minha Vida. Mas não só reconstruir o Minha Casa Minha Vida, porque como foi dito aqui, o governo anterior, que não gosta do povo pobre desse país, acabou com o Ministério das Cidades e acabou com o Minha Casa Minha Vida. E aí, hoje, nós estamos entregando aqui, são mais de 1.300 unidades. Pensem aqui, as famílias da Rosemary, por exemplo, se fosse por conta deles, a Rosemary não estaria recebendo as casas. E muitas das famílias que estão hoje recebendo aqui as suas casas não estariam realizando o sonho da casa própria. Mas aí o povo alagoano sabe das coisas, sabe quem é o presidente que cuida do povo pobre desse país e reelegeu o Luiz Inácio Lula da Silva, e com ele voltou o Minha Casa Minha Vida. Aí, presidente, eu quero aqui, senhoras e senhores, fazer um agradecimento. E alguns deles estão hoje aqui. Esses profissionais, presidente, que reconstruíram o Minha Casa Minha Vida. Aqui estou vendo o secretário Augusto, estou vendo aqui o secretário Ailton. Eu queria, pessoal, na gratidão do povo alagoano, na gratidão do povo desse país, desses profissionais que reconstruíram Minha Casa Minha Vida, eu queria pedir a vocês uma salva de palmas a esses homens e mulheres que tiraram do zero o Minha Casa Minha Vida, que havia sido extinto. Quero dizer do orgulho de vocês. Tenho muito orgulho do meu time. Tenho muito orgulho do que vocês construíram. Mas também, presidente, preciso agradecer. Em teu nome, Carlos, e vejo alguns profissionais da Caixa Econômica Federal. Sem a Caixa, nós não teríamos chegado até aqui. Eu queria pedir para vocês uma salva de palmas aos profissionais da Caixa Econômica Federal. Aqui, presidente, tem as entidades que lutam pela moradia. O Boulos está aqui. Eles também foram muito importantes nesse processo de reconstrução. Foi importante também, e aqui cito o presidente do Fórum Norte-Nordeste, que é o Marcos Holanda, que está aqui presente, que é alagoano, presidente, que nos ajudou com as construtoras que acreditaram nesse novo Minha Casa Minha Vida e nos ajudaram a reconstruir. E mais um agradecimento àquelas pessoas que estão de laranja bem ali, pessoal. Vocês estão vendo aquelas pessoas ali? São os operários. Eles espalhados pelo Brasil, como eu conversei com o seu João, com o seu Luiz, com a dona Miriam, e eles me falavam, presidente, do orgulho de construir casa para o povo brasileiro. Muito obrigado aos nossos operários. Muito obrigado aos nossos trabalhadores. Quero falar, presidente, do que fizemos. Quando eu digo da reconstrução desse programa, e aí me lembra, Isnaldo,
da primeira conversa que nós tivemos, presidente, quando o senhor me procurou, o senhor me chamou e me deu algumas missões. Me deu uma missão de fazer um programa melhor. Me deu uma missão de colocar biblioteca em todos os Minha Casa Minha Vida, para que os jovens, os adultos possam ter o hábito da leitura. A localização agora do Minha Casa Minha Vida não pode mais ser longe do trabalho, não pode mais ser longe do posto de saúde, não pode mais ser longe da escola, da creche. Agora tem que estar perto do emprego, tem que estar perto do comércio. E aí, presidente, me lembro como se fosse hoje de um pedido que o senhor me fez. Me permitam dizer a frase que eu ouvi do presidente: Jader, nós precisamos agora que o Minha Casa Minha Vida tenha varanda. E eu vou dar o nome dessa varanda, Jader, para ti. Vai ser a varanda do PUM. Não foi isso, presidente? A varanda do PUM. E a partir de agora, esse novo Minha Casa Minha Vida, construído por essa equipe do Ministério das Cidades, essa equipe fez, e a varanda do PUM agora, presidente, está espalhada pelos 4 cantos desse país, porque tem Minha Casa Minha Vida, presidente, em 88% dos municípios desse país tem o Minha Casa Minha Vida, tem o novo Minha Casa Minha Vida. A meta, presidente, está batida. E agora a gente já aumentou a meta. Chegamos em 2 milhões de casas. Para ser exato, pessoal, chegamos em 2.200.000 casas já contratadas. E nós vamos chegar em 3 milhões. E vamos chegar facinho, viu, presidente? Faltam só 800.000. E com essa equipe competente do Ministério das Cidades, com o time da Caixa Econômica Federal, com aqueles operários, com as entidades, com as empresas, daqui a pouquinho o senhor vai comemorar 3 milhões de famílias brasileiras recebendo o seu teto. E para o senhor entender, para vocês entenderem a importância do Minha Casa Minha Vida, hoje 85% dos lançamentos de casa nesse país até outubro de 2025. E não é o Jader Filho que está dizendo. Quem disse isso foi a FIP, quem disse isso foi a Abrainc. 85% de todos os lançamentos, todas as casas e apartamentos construídos nesse país são do Minha Casa Minha Vida. E aí eu pergunto para vocês, como é que aquele bando de preguiçoso que veio antes do presidente Lula queria acabar com Minha Casa Minha Vida? Como é que ia ficar se agora 85% das casas é tudo Minha Casa Minha Vida? Isso eu juro para vocês, eu só posso acreditar. Ou é muita preguiça, ou esses caras não gostam de povo, não gostam de gente. E aí, presidente, não tinha como ser diferente. Saiu a pesquisa Quest. E aí, presidente, vocês sabem qual foi o programa do governo federal mais bem avaliado? Sabe qual foi o programa do governo do presidente Lula mais bem avaliado? Quem é que sabe aí? É o Minha Casa Minha Vida. De 10 de cada 9 brasileiros aprovam Minha Casa Minha Vida. E aí, mesmo assim, presidente, esses preguiçosos queriam acabar com esse programa. E ele, presidente, nós já fizemos alterações. Nós criamos o Compra Assistida, que foi o que atendeu. Você lembra da tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul no ano passado? Nós já entregamos, o presidente Lula já entregou 10.000 casas para o povo do Rio Grande do Sul. E isso é solidariedade. Criamos o Minha Casa Minha Vida classe média, porque as famílias da classe média não estavam conseguindo alugar suas casas. Alugar não, melhor, comprar os seus imóveis. E isso foi um pedido do presidente Lula. E aí, eu vi aqui o JHC falar da escolha de Maceió. Maceió foi escolhida porque quando nós iniciamos o programa,
JHC. A meta do Minha Casa Minha Vida era cumprido na região sul, era cumprido na região sudeste, era cumprida na região centro-oeste. Mas as metas da região nordeste, da minha região norte, não eram cumpridas. E nós mudamos, nós diminuímos a taxa de juros, nós aumentamos o valor do cheque da entrada para as famílias. E agora, presidente Lula, o senhor sabe qual é a região do Brasil que está mais usando o orçamento do Minha Casa Minha Vida? É exatamente a região nordeste desse país. E aí, não tinha como ser diferente de a gente, com essa mudança que está acontecendo, a gente está hoje aqui no Nordeste. Mas eu queria mandar uma mensagem ao meu Pará. Primeiro, dizer ao povo paraense que eu trabalhei muito, mas essa mensagem não é só para o povo do Pará, é para o povo da região norte. O Nordeste hoje bate todas as metas que nós estabelecemos. E eu tenho certeza que com as alterações, com o trabalho da nossa equipe, com esse time fortalecido, o Norte, o meu Pará, vai ao chegar ao final de 2026, presidente Lula, também batendo as suas metas e cumprindo as suas fases. Quero terminar para falar para o senhor que esse programa é um programa jovem. Hoje, presidente, 75% das famílias que contratam Minha Casa Minha Vida são de famílias que até 35 anos de idade. Esse programa é um programa que está atendendo aquela família que está iniciando. Ela traz muitos outros objetivos. Presidente, eu sonhei nos últimos 3 anos por esse dia. Agradeço ao senhor. Eu sonhei muito, presidente. O presidente está me pedindo aqui. É que, presidente, o que eu recebi aqui, eu ia falar, presidente. Aí chegou esse papelzinho aqui. Foi por isso, presidente, que eu... O presidente Lula está precisando, está pedindo que eu falasse do programa Reforma Casa Brasil. Essa é outra inovação que nós trouxemos para esse povo. Porque tem gente, pessoal, que quer ter a casa nova. Tem gente que precisa de uma casa nova, mas tem gente que quer poder reformar a sua casa. Então aqui, presidente, nós estamos agora nesse seu governo, criamos um programa para que as famílias possam ter um financiamento para reformar suas casas, para fazer um banheiro, para melhorar a cozinha, para melhorar o telhado, para fazer um muro, para pintar a casa, para dar dignidade às famílias. E aí eu quero que vocês compreendam que é só um governo que pensa nas pessoas, que pensa nos mais pobres. O governo do presidente Lula que criou o programa Reforma Casa Brasil, a quem eu peço a vocês uma salva de palmas. Presidente, eu trabalhei muito pelo dia de hoje. E eu queria, pessoal, me permitam fazer aqui um agradecimento especial. Eu dediquei cada dia dos últimos 3 anos, pessoal, para que a gente chegasse no dia de hoje. E eu, presidente, fiz questão de trazer a minha esposa, a Laís, que está ali sentada do lado do Boulos. Eu fiz questão, pessoal, de trazer aqui para Maceió as minhas filhas, a Stephanie, a Júlia e a Maria Luísa. Os meus outros 2 filhos não puderam vir porque estão trabalhando. Mas eu queria dar uma mensagem para vocês. O pai de vocês não esteve em casa. O pai de vocês, muitas das vezes, não esteve com vocês. Era para que eu pudesse estar hoje aqui, cumprindo um compromisso que eu fiz com o povo brasileiro e que eu fiz com o presidente Lula. E hoje, pessoal, diante de vocês, nós estamos assumindo e entregando o compromisso de 2 milhões de casas entregues. Com um detalhe, com 1 ano e 1 mês de antecedência. Mas daqui a pouco, esses 2 milhões vão virar 3 milhões. E aí, presidente, eu queria fazer uma provocação para o senhor. Viu, presidente? Quero fazer aqui uma provocação. Todos nós
E eu também quero o Lula 4. Quem não quer o Lula 4 aí? Presidente, o futuro está apontado, as metas estão traçadas, o time está pronto e nós vamos fazer no Lula 4 milhões de casas nesse Brasil. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, presidente Lula. E vamos juntos fazer esse país um país melhor. Parabéns, Alagoas. Parabéns, Brasil. E vamos seguir na luta. Muito obrigado, pessoal. Pronuncia-se neste momento o governador do estado de Alagoas, Paulo Dantas. Boa tarde, povo de Maceió. Boa tarde, amigos alagoanos e alagoanas. É uma honra muito grande nós estarmos aqui participando deste ato, junto com o presidente Lula, com os seus ministros, com a bancada federal, mas principalmente com 4.000 pessoas que são beneficiadas aqui em Maceió, na parte alta, pelo programa Minha Casa, Minha Vida. Presidente, muito obrigado por todo o empenho, dedicação, por todos os investimentos, por encaminhar todos os ministros da República durante o seu mandato para Alagoas, para Maceió, para conversarmos, para projetarmos juntos e para desenvolvermos políticas públicas que tenham a condição de melhorar a vida das pessoas. Eu quero abraçar o ministro Padilha da Saúde, que, como bem disse o ministro Renan Filho, nosso ex-governador, senador da República, que construiu muitos hospitais. No passado, nós tivemos que arcar com essa conta sozinho. Mas quando o presidente Lula voltou, com a ajuda do ministro Padilha, do ministro Rui, do ministro Renan Filho, do senador Renan, do senador Fernando, do prefeito JHC, da senadora Eudócia, do nosso querido deputado Isnaldo Bulhões, o Paulão, o Luciano Amaral, toda a bancada, nós conseguimos habilitar os serviços das UPAs e dos hospitais para nós fazermos as nossas consultas, os nossos exames de alta complexidade e as nossas cirurgias. É por isso, meu querido ministro Padilha, que quando nós formos hoje no Hospital do Coração, o senhor vai encontrar uma estrutura moderna, com tecnologia, com equipamentos de ponta, com profissionais responsáveis e de altíssimo nível, e que fazem transplante de órgãos sólidos aqui em Maceió e aqui em Alagoas. É o único hospital entre os hospitais públicos e privados do nosso estado que faz transplante de órgãos sólidos. Também o senhor vai conhecer o programa Bate Coração, que tem salvado muitas vidas e deve servir de exemplo de uma boa política pública para as outras 26 federações da República. E eu tenho certeza absoluta que, mediante esses bons exemplos, o senhor vai também fazer o credenciamento do Hospital do Médio Sertão em Palmeira dos Índios, que nós inauguramos agora no último dia 19 de dezembro de 2025. Nós estamos
construindo por meio do Ministério da Saúde, por meio do novo PAC, o Hospital Metropolitano do Agreste, em Arapiraca. É a obra do PAC mais adiantada entre todas as obras em construções em todo o território nacional. É com muita alegria que a gente bate no peito e diz que nós vamos concluir o ano de 2026, que nós vamos concluir o nosso mandato, cumprindo rigorosamente com os nossos compromissos firmados em 2022 com o povo de Alagoas. Eu não faço política da fake news, da mentira, da intriga. Eu faço política do diálogo, da escuta, do projeto, da eficiência, do resultado. A política que tem a condição de impactar no bem-estar comum e melhorar a vida das pessoas. Meu presidente querido, eu estive com o senhor desde quando eu tirei o meu primeiro título de eleitor. Eu fui prefeito lá em 2005 de uma cidade pequena chamada Batalha, no sertão de Alagoas. E conheço bem o programa Luz para Todos, que o senhor editou, que naquele momento o povo que morava na zona rural não tinha energia elétrica. Eu conheço bem os investimentos que o senhor fez no Canal do Sertão, levando já 123 quilômetros de água para quem tem sede e para quem precisa produzir. Passou 4 anos parado o Canal do Sertão. Precisou o presidente Lula voltar à presidência da República pela 3ª vez. E está lá o Canal do Sertão com obra acelerada no seu 5º trecho, com 1.000 homens trabalhando diariamente. E vai concluir este ano o quilômetro 150 e vamos seguir para Arapiraca com essa obra fundamental. Eu quero, presidente, te convidar para nós inaugurarmos a primeira etapa do aeroporto Costa dos Corais em Maragogi. A região norte já é consolidada pelo turismo. E com a vinda desse novo aeroporto, um aeroporto que tem condições de recepcionar voos de Boeing, voos que podem vir dos Estados Unidos, da Europa, voos internacionais. E todos nós sabemos que o turismo é uma grande vocação do povo de Maceió, do povo de Maragogi, do norte e do sul, dos cânions do São Francisco no sertão de Alagoas, por toda Alagoas. Mas Alagoas só está conseguindo fazer essa grande transformação, presidente, porque o senhor, por meio dos ministérios, dos competentes ministros que o senhor tem, o senhor está investindo 10 bilhões de reais. E aí eu posso citar como os programas Minha Casa Minha Vida, como graças a Deus, o programa de construção de rodovias pelo Ministério dos Transportes com o ministro Renan Filho, a duplicação da 104, a duplicação da 424, a duplicação da BR-316, a ponte Penedo-Neópolis. O senhor está investindo em ciência, tecnologia e inovação, em conectividade, para nós termos os nossos alunos em sala de aula, com internet, com computador, para terem um bom serviço educacional. Olha, presidente, o senhor investe também no fortalecimento da nossa rede de energia. E aqui a gente produz muita energia solar, eólica, temos o gás natural que vai gerar muitos empregos. Obrigado pelos investimentos em linha de transmissão para nós vendermos as nossas energias produzidas aqui por todo o Brasil. Eu digo ao senhor que nesse ano nós vamos repetir a mesma dose do ano de 2022.
Nós vamos com o presidente Lula novamente para manter a soberania nacional, para manter a independência do povo alagoano e brasileiro, para nós termos uma democracia forte, um povo livre, instituições independentes. Nós vamos com o ministro Renan Filho para a sucessão, que foi o melhor governador que o estado de Alagoas já teve. E está sendo o melhor ministro dos transportes que o Brasil já teve. E está com o pé na estrada fiscalizando as obras que são autorizadas e os investimentos que são feitos por intermédio do Ministério e com autorização do presidente Lula. Vamos com o senador Renan. E eu tenho fé em Deus que o ciclo de desenvolvimento, de empregabilidade, de inclusão social, de respeito e amor pelas pessoas vai seguir adiante. Viva o presidente Lula, viva Maceió, viva Alagoas e contem sempre com o nosso trabalho. Será exibido agora o vídeo da Presidência da República. A partir do momento que eu pegar a chave, a minha casa, a minha vida, mudou meu futuro, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida de todos, né? 40 anos para ser abençoado. 40 anos para dizer que eu tenho direito a uma casa. Você não sabe a felicidade, o prazer, a alegria de eu chegar e dizer que eu vou ter um canto chamado de meu. Aqui na comunidade a gente sofre muitos desafios. O que a gente mais sofre aqui é com as cheias. Foi tanta luta com os irmãos, carregando o móvel, os irmãos pedindo móvel, pedindo bujão, pedindo tudo. A ansiedade foi maior para botar os meus filhos no quartinho deles, um conforto melhor, né? Porque aqui era barraco, tinha esgoto, tinha bichos, ratos. Ser uma mulher pobre, preta, sem um lugarzinho no mundo, é complicado. E você vê o sofrimento do seu irmão, é mesmo que o sofrimento seja seu também. É algo que só quem sabe é quem passa. Mas graças a Deus essa fase passou, né? E agora nós vamos ter o nosso lar, né? Nosso conforto, água encanada, chuveiro, tudo que a gente queria. Chegar a ganhar uma casa limpa, um banheiro com chuveiro, que eu vou poder deitar, vou poder dormir, acordar, vou poder receber minha família e dizer, oh meu Deus, obrigado. Só gratidão. Como eu tenho entrado em alguns apartamentos aí, é lindo demais, é muito lindo, é lindo, é lindo, é lindo. É negócio de cinema. Não posso deixar de agradecer, né? Ao nosso presidente Lula. Agradeço muito, só gratidão. Ele é um anjo de Deus na minha vida. O que eu acho bonito nele, é de que ele trouxe da vida dele para o mundo. O que não fizeram por ele, ele está fazendo por cada um de nós. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma casa, fui abençoado. A minha casa, a minha vida, é uma dignidade. Neste momento, o presidente da República, acompanhado do governador de Alagoas, Paulo Dantas, do ministro das Cidades, Jarder Filho, do prefeito de Maceió, João Henrique Caldas, e do presidente da Caixa, Carlos Vieira, descerão placa alusiva à inauguração dos residenciais Dr. Pedro Teixeira Duarte 1 e 2, Diana Simon Duarte e Parque da Lagoa. Os empreendimentos Pedro Teixeira Duarte e Diana Simon Duarte ocupam uma área de cerca de 11 mil metros quadrados, com 23 blocos e 1.157 unidades habitacionais. A entrega dos 157 apartamentos do residencial Parque da Lagoa é a última etapa que completa a entrega de 1.337 unidades, celebrada nesta cerimônia, com recursos no valor de mais de 140 milhões de reais. A entrega será realizada com subsídio do governo federal de até 100% do valor do imóvel, se a família for integrante do BPC ou do Bolsa Família.
Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrega as chaves das unidades habitacionais dos residenciais Dr. Pedro Teixeira 1 e 2, Diana Simon Duarte e Parque da Lagoa, as novas moradores e os novos moradores: Marcos Antônio de Oliveira Silva, Rosimeire da Silva, Gessiane Rodrigues Cruz e Jéssica Juliana Mendes de Farias. Nós estamos acompanhando a cerimônia que marca a contratação de 2 milhões de moradias do programa Minha Casa Minha Vida desde 2023. Neste momento, o presidente Lula entrega as chaves a 3 famílias beneficiárias. Nesse evento estão sendo entregues 1.337 unidades habitacionais em Maceió. Essas famílias vão morar nos residenciais Pedro Teixeira 1 e Pedro Teixeira 2, com 500 unidades cada um, além do Diana Simon, com 180 unidades, e a etapa adicional do Parque da Lagoa, com 157 unidades. Algo hoje que está acontecendo na minha vida, eu tenho 51 anos, eu moro naquele local há 40 anos, eu vi muita situação ali, muitas cheias, entendeu? Eu faço parte da comunidade do Peixe ali um certo tempo, ajudando a todo mundo ali, não sou eu como toda a liderança ali do Vegel, né? E situações que a gente passamos, e hoje, com 40 anos eu pegando essa chave, não sou eu como todos vão pegar. Meus irmãos, minhas irmãs, tenho de agradecer a todos que estão aqui, primeiramente a Deus, mas a todos, são guerreiros e guerreiras. Não é fácil. Se eu e os demais que estão lá no Vegel, tomando conta da comunidade de 771 barracos, é um trabalho imenso. Imagine você tomar conta, o presidente está tomando conta onde? Do Brasil, né? O nosso prefeito JHC tomando conta de Alagoas, de Maceió, está aqui o nosso governador aqui. Todos que estão aqui, meus irmãos, todos que estão aqui, podem bater palma, porque não é fácil não, meu irmão. Não é fácil trabalhar, não. Só trabalha contra todo mundo junto, meu irmão. Eu tenho 51 anos. Isso vai ficar na história para minha filha. Você já viu o quartinho dela? Não vi não, olha. Eu vi não. Vi em outras casinhas, né? Como sou liderança de lá, eu entrei em algumas para ajudar, aí eu vi, aí vou ver agora que peguei a chave. Você é pastor? Pela misericórdia. Você é pastor? Sou, pela misericórdia. Onde fica a sua igreja? Lá na mesma comunidade, na comunidade do Peixe. Já está ali pé, ainda lá. Agora com a sua casinha você vai ser um pastor muito mais importante, hein? Oh, glória a Deus, aleluia, né? Que eu só de parabéns agradecer ao Senhor. Que Deus lhe abençoe, querido. Que Deus continue abençoando a todos meus irmãos, minhas irmãs que estão aqui, porque a gente sabe que não é fácil, não. E o presidente, irmão, e todos que estão aqui podem bater palma, bota palma que merece. Também ali, também o nosso secretário que está no outro lado ali, ó. Aquele ali. Ó, irmão, esse pessoal que o pastor Wellington também que está aqui, a todos vocês que estão no caminho de ajudar o próximo, bata a palma. Eu vou dizer algo a vocês, irmão. Não é fácil, não. É que não acabei de falar. Esses meus irmãos aqui, as minhas irmãs são os guerreiros. E vocês também são outros. Mas se não estiver junto, ninguém vai para nenhum canto, não. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrega as chaves para a senhora Rosimeire da Silva. Rosimeire, conta para esse povo aqui o que significa para você receber a chave da sua casa própria. Uma felicidade, hein? Você pagava aluguel há quanto tempo? 10 anos. Estou muito feliz, não tenho nem o que falar, porque muito feliz. Claramente, primeiramente, eu tenho obrigado a Deus, e segundo aqui, eu estou muito nervosa, muito feliz, eu quase passei mal.
Muito bem. Que Deus te abençoe, querido. Neste momento, o presidente entregará a chave para a senhora Gessiane Rodrigues Cruz. Senhora Gessiane. Gessiane, você tem quantos anos? 33. E você paga aluguel há quanto tempo? 10 anos. Você paga quanto de aluguel? R$700. Você ganha quanto? 1.570. Você ganha 1.500, paga 700 de aluguel e com o que sobra você faz o quê? Quantos filhos? 2 filhos. Que idade? Uma tem 13 e um tem 1 ano. E você tem marido? Não. Você cuida sozinha dessas crianças? Com R$800 que sobra? Você trabalha no quê? Eu trabalho na área da saúde. Não, em uma UPA. UPA. E me diga uma coisa, querida. O que que você acha que vai mudar na tua vida você ter a chave da sua casa própria? Eu vou dar uma moradia digna para os meus filhos e vou poder ajudar eles a desenvolver de uma forma muito melhor. E principalmente a moradia digna. E tua mãe te ajuda muito? Muito. Se não fosse ela, eu não seria nada. Ela é minha base e o meu alicerce. O que significa para a senhora a sua filha receber a chave da casa dela? Felicidade, só para mim não, para todos que receberem. É muito, muito gratificante. Você está chorando por quê? Felicidade, de lhe ver e de estar... Ela tem toalha, camisa, tudo. Eu brigo na agenda pelo senhor. Brigo no Zumbi, em todo canto. Obrigado. Não gosto que ninguém lhe diga nada. E esse aqui também, que é filho do Renan, que minha mãe carregando um braço na vida. Parabéns, querida. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Neste momento, o presidente entregará as chaves para a senhora Jéssica Juliana Mendes de Farias. Eu não vou perguntar quantos anos você tem, porque mulher não gosta de falar a idade. Você quantos anos você tem? 34. 34. Você é casada? Não. Você trabalha? Faço meus bicos. E me diga uma coisa, você paga aluguel há quanto tempo? 12 anos. Quanto você paga? R$800. 800? R$800? E quanto você ganha por mês? Vivo de um BPC e os bicos que eu faço no final de semana. E aí a gente vai desenrolando. Mas dá para tirar quanto por mês com o bico que você faz? Eu tiro, acho que uns R$500. Só trabalho sábado e domingo. Você tem filhos? Tenho. Quantos? Uma. Você já viu a sua casa? O que significa para você receber a chave da sua casa? Uma palavra só, pra gente que somos mães atípicas, né? Mãe de crianças autistas. Dignidade. Tenho 12 anos. Está sendo tratada? Sim. Pelo SUS? Pelo SUS. Me diga uma coisa, como é que o SUS trata você e a sua filha? Tudo da minha filha foi conseguido pelo SUS. Eu não tive nada particular. Tudo? Tudo pelo SUS. Inclusive remédio? Remédio pelo SUS também. Padilha. É o SUS. Vamos fazer o Padilha é o ministro da Saúde. Sim. Que Deus te abençoe. Você também. Pega a chave da sua casa. Você já pode sair daqui e lá ver a tua casa. Aqui, né? Ver qual é a tua casa. E que Deus te abençoe. Você e seu filho.
Senhoras e senhores, com a palavra neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Queridas companheiras e queridos companheiros, eu cumprimentando o prefeito JHC e o governador Paulo Dantas, eu quero que todos que estão aqui se sintam cumprimentados. Cumprimentar os companheiros e as companheiras que receberam a chave das tuas casas. Que Deus abençoe vocês. Eu queria contar uma coisa para vocês que eu contei da outra vez que eu vim inaugurar a parte de baixo. Vocês estão recebendo uma casa, acho que de 48 ou 49 metros quadrados. Tem gente que acha que é uma casa pequena. Eu, em 1976, comprei minha primeira casa própria. 33 metros quadrados. E morava eu, minha mulher, 3 filhos, minha sogra e 2 cachorros. Em 33 metros quadrados. Era bem menor do que a gente está entregando hoje, que eu ainda acho pequena. Nós temos que melhorar. E por que nós temos que melhorar? Porque eu já vivi em situações muito ruins. Eu já vivi em lugar que dava enchente de 1,5 metro dentro de casa. Eu já acordei de noite com rato, com barata, com cocô, tentando sair do vaso sanitário, o rato tentando se salvar, a barata, ter que levantar minha mãe, ter que levantar as coisas para a gente não perder o que tinha. Eu já morei em lugar que quando chovia a gente não conseguia sair de casa de tanta lama que fazia. E tudo isso me fez compreender a necessidade de garantir que o povo mais humilde do país tenha acesso a uma casa. Eu, quando casei em 1969, eu fui morar numa casa que era um quarto e cozinha. Eu pagava R$100, o equivalente a R$100 de aluguel. Era o dinheiro mais mal amaldiçoado que eu via na vida, porque era um dinheiro que eu pagava e que não tinha nenhum patrimônio meu. Eu pagava e não via mais. E quando o dono pedia a casa, a gente tinha que sair correndo para procurar outra casa. E eu sei como é que uma mãe vive quando tem os filhos, que tem que mudar todo ano porque tem que entregar a casa. A molecada muitas vezes tem que trocar de escola. A molecada não consegue fazer relação de amizade porque muda todo ano. As mulheres e os maridos também não conseguem fazer muita amizade. E cada vez que a gente vai procurar aluguel, se é um pouquinho melhor é mais caro, se é um pouquinho pior é mais barato. Então eu tenho noção, a noção exata do que significa uma casa própria para uma pessoa pobre nesse país. Quantos anos na minha vida eu passava na rua, via a placa de casa vende-se, e às vezes eu parava para perguntar o preço, eu falava não posso comprar. Não tinha dinheiro para dar entrada e muitas vezes não tinha dinheiro para pagar a prestação. Então, quando eu comprei a minha primeira casa, mesmo sendo muito pequena, para mim era um ninho que eu tinha construído para minha família. Ali eu iria construir, sabe, a minha família, iria construir a minha vida, iria criar os meus filhos. Por isso que a casa própria para mim tem muita importância. Cada pessoa dessa que recebeu a chave da sua casa, ele hoje tem um patrimônio que ele tem que cuidar. E na maioria das vezes a gente dá a chave para a mulher. Por que para a mulher? Porque a mulher, ela nos dá mais garantia de que ela não vai abandonar a família e de que ela não vai vender a sua casa, porque ela precisa cuidar dos seus filhos e dos seus netos.
Possivelmente sejamos o único país do mundo em que a gente dá preferência para a mulher na entrega da chave, a gente dá preferência para a mulher no pagamento das políticas sociais, para que a gente garanta que a mulher não seja espoliada muitas vezes por um marido, sabe, que não cuida da família com a decência que tem que cuidar. Por isso eu fico muito orgulhoso cada vez que eu entrego a chave de uma casa. Eu tenho certeza que o Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional já feito neste país. Nunca, em nenhum momento da história do país, foi feito um programa habitacional que chegasse em tão pouco tempo a construir quase 10 milhões de casas para o povo pobre. E nós sabemos que temos que construir muito mais, porque cada vez que a gente para de construir, aumenta o número de pessoas e aumenta a quantidade de pessoas sem casa nesse país. E eu tenho um compromisso de que a gente vai chegar um dia a zerar o déficit habitacional, porque todo e qualquer brasileiro vai ter o seu ninho para cuidar, sabe, da sua família. Para mim é uma coisa sagrada. E nós estamos melhorando. Nós criamos o Minha Casa Minha Vida entidades. Nós estamos financiando para que as entidades que cuidam dos trabalhadores que não têm casa, dos movimentos como o Bolo participava e tanto de vocês, as entidades estão fazendo casa melhor e muitas vezes com o mesmo preço das empresas que fabricam as casas. Eu agora fui inaugurar 1.300 casas no Rio Grande do Sul. Não foi o povo que foi para longe da cidade. O conjunto que eu fui inaugurar, Paulo Dantas, tem uma universidade a 5 quilômetros do conjunto. Tem uma UPA a 300 quilômetros. Tem uma rodoviária a 1.500 metros. E tem um hospital a 3.000 metros de distância do conjunto habitacional. Ou seja, não foi o povo que foi tocado para longe da cidade. O povo foi para o centro da cidade. E o que aconteceu? Nessas casas tem até churrascaria, tem até churrasqueira. Ou seja, nós agora estamos exigindo que todos os conjuntos tenham uma biblioteca. Nós estamos agora daqui para frente exigindo que todos os prédios tenham uma varandinha, para que a gente dê o mínimo de dignidade e respeito ao povo. Não custa muito caro, porque cuidar do povo pobre, embora pareça muito dinheiro, é a coisa mais fácil que a gente pode fazer e é o dinheiro mais bem investido que a gente pode fazer. Por isso eu estou orgulhoso. Eu assumi da outra vez que eu vim na parte de baixo, de que eu viria inaugurar essa outra parte do conjunto. E cá estamos nós para dizer: missão cumprida. Obrigado, meu querido Carlos da Caixa Econômica, meu querido Jader, meu governador e meu prefeito. É assim que a gente trata o bem público e é assim que a gente governa. A palavra governar não deveria existir. A palavra correta seria cuidador. Eu sou eleito governador, prefeito e presidente, não para governar, mas para cuidar do povo que mais precisa neste país. Por isso eu tenho orgulho do momento que a gente está vivendo. Eu não sei, prefeito e governador, se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano de mandato com a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano de mandato com o menor desemprego da história do Brasil. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano com 103 milhões de trabalhadores registrados trabalhando nesse país. Eu não sei se vocês sabem que nós temos a melhor distribuição da massa salarial da história do país. Eu não sei se vocês sabem que nós estamos terminando o 3º ano com o maior fluxo de exportação da história do país, 628 bilhões de dólares. Pois bem, nós agora estamos transformando esse ano no ano da verdade.
Nós tivemos 2 anos de reconstrução, porque nós encontramos esse país desmantelado, porque esse país era como se fosse uma casa alugada para quem não prestava, tá? Que fez tudo que não prestava. A única coisa que ele sabia fazer era mentir. Mentir e mentir através das redes digitais, que vocês chamam de rede social, que de social tem muita pouca coisa. É rede digital, contando mentira 24 horas por dia. Nós então resolvemos reconstruir o Brasil, resolvemos preparar a terra, plantar, semear, aguar e agora estamos colhendo. E esse ano nós vamos fazer o ano da comparação. Presta atenção. Nós vamos comparar cada coisa que nós fizemos nesses 3 anos com o governo Temer e o governo Bolsonaro. Junto é quase 8 anos de governo. Nós vamos comparar quem cuidou mais das estradas nesse país e quem fez mais estrada. Nós vamos cuidar quem fez mais saúde nesse país, quem fez mais operação. Só para vocês terem ideia, quando nós chegamos, o Mais Médico tinha apenas 12 mil médicos. Nós já estamos com 28 mil médicos espalhados pelos quase 5.700 municípios desse país. Nós vamos comparar quem fez mais universidades, nós vamos comparar quem fez mais institutos federais, nós vamos comparar quem colocou mais estudantes na universidade, nós vamos comparar quem investiu mais no ensino fundamental, quem fez mais escola de tempo integral, quem legalizou mais quilombo nesse país, quem legalizou mais terras indígenas nesse país. Cada coisa nós vamos comparar, para que vocês possam decidir na hora que vocês tiverem que escolher alguém para cuidar de vocês. Porque o ideal seria vocês escolherem pessoas para cuidar de vocês. Pessoas que saibam a vida de vocês. Pessoas que conheçam como é que vocês vivem e o que vocês necessitam. Porque nós não podemos continuar acreditando na mentira. Eu digo sempre uma coisa, não coloquem nunca uma raposa para tomar conta do galinheiro, que ele vai comer até o galo. Não coloque. Vocês sabem disso. É a coisa mais simples de vocês entenderem o que eu estou falando. Não coloque uma raposa para tomar conta do galinheiro. Mesmo que ela esteja vestida de branco, mesmo que ela esteja com uma lágrima nos olhos, a raposa, ao ser colocada no galinheiro, ela vai comer as galinhas. Então é importante vocês terem noção disso. Porque este ano, quando eu digo que é o ano da verdade, não é o Lula que vai ter que fazer a comparação, são vocês. São vocês. Vocês que têm telefone celular. Precisa tomar muito cuidado com a quantidade de mentira que vocês recebem todo dia. Precisa aprender a distinguir o que é verdade e o que é mentira. Porque todo mundo sabe também que a mentira voa e a verdade gatinha. Todo mundo sabe. E tem muita gente mentindo nesse país. Tem muita gente contando mentira. E nós não podemos permitir que a mentira volte a governar. Cadê a carteira profissional verde e amarela que ia gerar emprego nesse país? Cadê a casa verde e amarela que ia acontecer para o povo? Cadê esse país desenvolvido? É importante vocês saberem que a única vez que esse país cresceu, a última vez que ele cresceu acima de 3%, foi quando eu deixei a presidência em 2010. De lá para cá, ele só foi crescer acima de 3% quando eu voltei à presidência da República, e já cresceu nos 3 anos que nós governamos esse país. Portanto, companheiros, o que está acontecendo no Brasil nesse instante é uma lição para todos nós. E eu queria que vocês compreendessem isso. Eu digo sempre, presta atenção numa coisa, eu digo sempre o seguinte: muito dinheiro
Muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. Pouco dinheiro na mão de muitos significa melhoria de vida das pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu cheguei aqui, eu perguntei quantas pessoas tem aqui. Me disseram 5.000 pessoas. Eu não sei contar, então, para mim, se tinha 2, 3 ou 4 ou 5, eu não sei. Mas vamos supor que aqui tinha 5.000 reais, 5.000 pessoas. E eu tivesse no meu bolso 10 milhões de reais. E eu resolvesse fazer um benefício a essa comunidade e pegasse esses 10 milhões de reais e entregasse para uma pessoa. Entregasse para essa moça que está aqui na frente. Tome, 10 milhões é seu. O que ela iria fazer? Ela iria correr para um banco, iria abrir uma conta, ela iria pesquisar qual era o banco que estava pagando mais juro, ela ia depositar os 10 milhões no banco, ia ficar vivendo do quê? Do rendimento da aplicação que ela fez. E 4.990 pessoas continuavam pobres como vocês. Agora imagina se eu pego esses 10 milhões, ao invés de dar para uma pessoa só, eu distribuísse 2.000 reais para cada um de vocês. O que iria acontecer nessa comunidade? Cada um com 2 milhões de reais ia correr diretamente numa padaria, ia comprar mais comida, ia comprar mais loja, ia comprar mais roupa, ia comprar um sapato, ia comprar um chinelo, ia levar coisa para o filho, comprar material escolar. Esse dinheiro circularia na mão de 2.000 pessoas, circularia no bar, circularia na padaria, circularia na loja, circularia na fábrica. Esse comércio crescia, tinha mais emprego, tinha mais salário, o que significa que todo mundo melhorava um pouco de vida e não apenas uma pessoa. É isso que nós estamos fazendo nesse país nesse instante. É isso que nós estamos fazendo, distribuindo as coisas que nós somos capazes de produzir. É por isso que nós criamos o pé de meia, para garantir que os meninos do ensino médio não desistam da escola. É por isso que nós criamos o programa, isentando imposto de renda para quem ganha até 5.000 reais. É por isso que nós criamos o programa Luz do Povo, isentando as pessoas que consomem até 80 kW de energia ou até 120 para pagar menos. É por isso que nós criamos agora o programa Gás do Povo, que até o mês de março, 15 milhões de famílias pobres estarão recebendo gás de graça, porque o governo vai garantir que essas pessoas possam viver decentemente e não cozinhando com querosene ou com tijolo, fazendo coisa de lenha para se acidentar e se queimar. É esse país que está dando certo, porque nós estamos fazendo com que o dinheiro chegue na mão das pessoas que precisam. E não o país continuar como antes, as mesmas pessoas cada vez mais ricas e as pessoas pobres cada vez mais pobres. Em 2014, a gente tinha acabado com a fome nesse país. Quando eu voltei em 2023, tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nós, em 2 anos e meio, acabamos com a fome outra vez nesse país, porque comer é um direito sagrado, que está na Bíblia, que está na Constituição, e nós temos que garantir isso, ajudando o pequeno e médio produtor rural, ajudando as pessoas que ganham salário mínimo e dando aumento real para o salário mínimo, ajudando as pessoas que estão no Bolsa Família. Porque se nós não cuidarmos das pessoas mais pobres, elas vão ficar mais pobres. Por isso eu estou muito orgulhoso de estar aqui. Muito orgulhoso. Quando eu criei o programa Brasil Sorridente, é porque eu não aguentava mais ver meninas de 18 anos, 19 anos, em vários lugares do país, sem poder sorrir, porque faltava dente na boca. E não poderia gastar dinheiro com dentista. Então, o Estado tem que cuidar do seu povo. E por isso criamos o programa Brasil Sorridente. Agora,
Nós até esse ano vamos inaugurar 150 carretas que vão andar por esse país afora para fazer todos os exames sofisticados que o mundo faz. Qualquer rico faz exame igual vocês vão fazer agora. Quando você tiver que fazer mamografia, quando você tiver que fazer um negócio para ver o seu coração, quando você tiver que saber se você tem câncer, vocês vão passar por máquina, igual passa o presidente da República Americana, igual passa o presidente Lula, igual passa o presidente da China. O que nós queremos dizer é o seguinte: vocês vão ser tratados com a decência que o ser humano tem que ser tratado. Porque não é possível que a gente continue vendo o pobre ser sacrificado, enquanto tem um cidadão, sabe, do Banco Master, que deu um golpe de mais de 40 bilhões de reais. Mais de 40 bilhões de reais. Sabe, e quem vai pagar é os bancos. É o Banco do Brasil, é a Caixa Econômica que vai pagar, é o Itaú, um cidadão que deu um desfalque de 40 bilhões nesse país. Então, companheiros, e tem gente que defende, porque também está cheio de gente que falta um pouco de vergonha na cara nesse país. Então, companheiros, eu tenho que ir para a Bahia agora. Mas eu quero dizer ao prefeito, ao JHC, ao Paulo Dantas, ao Renan, à nossa senadora de Alagoas, de que tem uma coisa que eu quero dizer para vocês. Vocês percebem que eu pareço que tenho 30 anos, mas eu já tenho 80 anos de idade. Eu vou viver muito. Eu vou viver muito. Porque minha mãe, Dona Lindu, dizia: Lula, você teima, teima, teima. E eu estou teimando. Eu gosto da vida e eu vou viver muito. E vou dizer uma coisa para vocês: enquanto eu tiver vida, aqueles cidadãos que ajudaram a destruir esse país, que negaram a vacina e por conta disso morreram 700 mil pessoas da Covid nesse país, dos quais metade era culpa deles. Aqueles cidadãos que prometeram emprego e deram desemprego, que prometeram casa e não deram casa, que prometeram comida e não deram comida, que prometeram mais salário e passaram 7 anos sem aumentar o salário mínimo. Esses cidadãos, enquanto eu for vivo, não voltarão a governar mais esse país. E nós, e quem tem, este ano, nós vamos para a rua. Nós não queremos brigar com ninguém. Nós não queremos fazer confrontação física. O que nós queremos é fazer confrontação de realização nesse país. Perguntar para eles quantas universidades vocês fizeram nesse país? Nenhuma. Quantas escolas técnicas vocês fizeram? Nenhuma. Quanto percentual vocês aumentaram o salário mínimo? Nada. Aliás, nem aumentaram a merenda escolar, se vocês querem saber. Então, companheiros e companheiras, eu sou um pernambucano. Não morri de fome até completar 5 anos de idade. Para morrer depois que chegou a 80 é difícil. Então se prepare. Se prepare, porque esse ano eu vou andar esse país. Eu vou percorrer cada rincão desse país junto com essa turma aqui. E nós vamos garantir que a democracia vai prevalecer nesse país e que vença a disputa eleitoral aquele que o povo brasileiro quiser. E quem ganhar leva da forma mais democrática do mundo, na eleição mais honesta do mundo, porque não tem nada mais honesto do que a urna eletrônica para esse país. Quando alguém fala que a urna eletrônica permite roubar, eu digo sempre: se a urna eletrônica permitisse roubar, o Lulinha não seria 3 vezes presidente da República desse país. A elite brasileira já teria roubado há muito tempo. Já teria roubado há muito tempo. Então, gente,
Gente do céu, vocês tenho certeza de uma coisa. Eu sei do que vocês precisam. E eu sei como é que a gente faz para melhorar. Então ajudem a controlar o celular de vocês. Ajuda celular. Não passem mentira para frente. Não passem mentira. Aprenda a distinguir o que é verdade e mentira. Pega as coisas boas que vocês têm e divulga as coisas boas. As coisas ruins não precisa divulgar para ninguém. Porque esse país precisa acabar com o ódio. E a gente precisa voltar a ter mais fraternidade, a ter mais amor, a ter mais solidariedade, a ser mais amigo dos nossos amigos. É esse mundo que eu quero construir. E sobretudo para as companheiras mulheres. Eu sei que tem aumentado a violência contra as mulheres, tem aumentado a morte das mulheres, e eu quero aqui dizer para os homens, somos nós homens que temos que ter coragem e dignidade de assumir a defesa da luta contra a violência contra as mulheres. Porque quem é violento somos nós. Você não tem histórico de mulher batendo no marido. Não tem história de mulher matando o marido. Mas todo dia aparece homem querendo matar a mulher, querendo matar a namorada. E eu quero dizer que isso é uma falta de respeito e dignidade. Se a gente não está bem dentro de casa, a gente não briga. A gente resolve isso, sabe, levando em conta que a gente tem filho. Se a gente briga dentro de casa, a gente sabe que o filho está ouvindo aquela briga. E isso pode formar a cabeça do nosso filho ou da nossa filha. Então eu queria pedir para os homens, quando você estiver raivoso, quando você estiver nervoso, ao invés de descontar na sua olhada das crianças, abra a porta, saia, vá para o quintal, conta até Deus, fala um pouquinho com Deus e volte para casa para cuidar da sua família e não para bater na sua família ou ficar nervoso com a sua família. Um abraço, que Deus nos abençoe e até outro dia, se Deus quiser.